Estamos de volta para dar continuidade às questões do nosso módulo 2 de leis ponderais e cálculo estequiométrico, agora iniciando as questões de cálculo estequiométrico. Temos aí a primeira questão do que eu chamo de casos gerais. Casos gerais são aquelas questões que vão nos preparar, vão fazer uma base bem sólida para depois a gente enfrentar os casos especiais, que são aqueles casos que envolvem rendimento, pureza, reagente em excesso, equações sucessivas. Então são questões fundamentais. Vamos aí ler a primeira questão. Então ele diz, na reação, aí ele já deu a reação química balanceada. Ele diz que o carbonato de sódio reage com o ácido fosfórico, produzindo fosfato de sódio, água e CO2. Veja que a reação química já está balanceada e eu já destaquei a primeira linha abaixo dessa reação. Essa primeira linha que eu coloco abaixo da reação, ela vai ser fundamental para essa metodologia de resoluções de cálculo estequiométrico que eu vou propor para você. Já coloquei também aqui as massas molares de algumas substâncias. Lembrando que as massas atômicas virão na prova, você não precisa decorar nada disso, não é? Então o sódio é 23, o carbono é 12, o oxigênio é 16, o fósforo é 31. Então tem as massas molares do carbonato de sódio, 106 gramas por mol, do ácido fosfórico, 98 gramas por mol, e do fosfato de sódio, 164 gramas por mol. Então, ele dá essa reação e diz, foram obtidos 1,12 litros de CO2 na CNTP. Eu vou lá no CO2, na segunda linha, e coloco 1,12 litros. E coloco que já está na CNTP aqui, ok? Na linha 2, a gente coloca o que ele dá e o que ele pede. Tudo que ele der e pedir nessa questão, eu vou colocar na segunda linha abaixo da reação. Aí daqui a pouco eu lhe digo o que é que a gente vai colocar na primeira linha de cada reação. Aí ele pergunta, calcule, são 3 perguntas. Item A, qual é a massa de Na2CO3 que vai ser gasta nessa reação? Coloque X, mas não coloque só o X, coloque X gramas, ele quer a massa. Lembre-se que no cálculo estequiométrico, nós vimos isso na teoria, ele pode perguntar várias coisas, ele pode perguntar qual é a massa, qual é o volume, quantas moléculas, quantos átomos, e assim vai. Então, se você colocar só o X, você não sabe o que é que ele está perguntando. Coloque qual é a massa, X gramas, qual é o volume, X litros, quantas moléculas, X moléculas. Sempre dê a representação daquilo que ele está perguntando, porque isso vai ser fundamental, porque a primeira linha tem que ser preenchida na mesma unidade do que está sendo dado e do que está sendo perguntado. Então, X gramas. Pergunta do item B. Qual a massa de H3PO4, Y gramas, que vai ser gasta nessa reação? E a letra C. Qual é a massa de Na3PO4 que vai ser formada nessa reação? Então lembre-se, no cálculo estequiométrico interessa uma coisa que ele dá e uma coisa que ele pede. O que ele deu foi o volume de CO2 produzido na CNTP. O que ele pede é a massa de carbonato de sódio que foi consumida, a massa do ácido fosfórico que foi consumida e a massa do fosfato de sódio que foi produzida nessa reação. Chegou a hora de nós preenchermos a primeira linha. Se aqui é grama, aqui em cima também tem que ser preenchida com grama. Sempre vamos fazer a correspondência de unidades. Se aqui fosse mol, eu lá em cima iria preencher com mol. Então, como são 3 mols, 3 vezes 106 gramas, que é a massa molar do carbonato de sódio. E assim vai. Grama com grama. 2 vezes 98 gramas, que é a massa molar do ácido fosfórico. E grama com grama, 2 vezes 164 gramas, que é a massa molar do fosfato de sódio. Agora preste muita atenção. Aqui ele deu o volume do CO2 em litro, pois se a linha 2 está em litro, a linha 1 tem que ser preenchida com litro. São 3 mols e está na CNTP. Vamos considerar que cada mol na CNTP vale 22,4 litros. Então, litro abaixo de litro, grama embaixo de grama. Se tivesse outras unidades, mol embaixo de mol, molécula embaixo de molécula, não interessa. Podemos, no cálculo estequiométrico, relacionar quaisquer unidades, desde que você coloque uma embaixo da outra. Aí agora, como é que nós vamos fazer para encontrar o X, o Y e o Z? Por exemplo, o Z. Basta você multiplicar aqui.
o produto dos meios pelo produto dos extremos. Depois o y, do mesmo jeito. E depois o x, do mesmo jeito. Nessa questão, ó, você pode usar o CO2 para encontrar a massa de carbonato de sódio, a massa de ácido fosfórico e a massa de fosfato de sódio. Depois que você encontrar o x, poderia até encontrar o y a partir do x. Poderia até encontrar o z a partir do x. A resposta é a mesma. Nessa questão, eu vou encontrar todos os três a partir do CO2. Tá certo? Em outras questões, quando eu encontrar um, eu vou até encontrar o outro a partir dele. Para você ver como eu tenho uma total liberdade. O que você entende, tem que entender, é que num cálculo estequiométrico, sempre, a partir de uma informação dada, eu consigo encontrar qualquer outra que ele está me pedindo. Então vamos encontrar a resposta do item A. Ele quer que a gente calcule o x. Então esse x vai ser quanto? Vamos lá. Multiplicando aí o produto dos meios pelos extremos. Vai ser 3 vezes 106 gramas vezes 1,12 litros dividido por 3 vezes 22,4 litros. Coloque as unidades. Por quê? Vai cancelar litro com litro. A nossa resposta vai estar em quê? Em grama. E ele realmente quer a massa de carbonato de sódio. Ótimo. Dá para fazer algumas simplificações. Eu não vou me deter muito nessas simplificações, porque o que interessa é o nosso raciocínio. Dá para simplificar 3 com 3, dá para simplificar 22,4 com 1,12, que dá 20, e por aí vai. Nos interessa a resposta. Então, esse cálculo vai dar qual massa de carbonato de sódio? Eu tenho aqui, vai dar 5,3 gramas de Na2CO3. É a massa de carbonato de sódio que vai ser consumida nessa reação. Provando que você entendeu, vamos agora para o item B. O item B vai ser, multiplicando em cruz, vamos encontrar o Y a partir do CO2 que foi dado. Quanto a esse Y? 2 vezes 98 gramas vezes 1,12 litros dividido por 3 vezes 22,4 litros. Veja que cancela litro com litro, a nossa resposta vai estar em grama. Ele quer a massa de ácido fosfórico que foi gasta, que foi consumida nessa reação. Fazendo aí as simplificações possíveis e o cálculo, você vai encontrar 3,26 gramas de H3PO4. É a massa de ácido fosfórico consumida nessa reação. Falta agora a letra C. Vamos responder aqui a letra C. Agora, para calcular o Z, multiplicando aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos. Esse Z será, vamos lá, vai ser 2 vezes 164 gramas, coloque as unidades, vezes 1,12 litros, dividido por 3 vezes 22,4 litros. Cancela litro com litro, a resposta vai estar em grama. Depois de fazer as simplificações, o cálculo, você vai encontrar como resposta 5,46 gramas de Na3PO4, que é o fosfato de sódio. Essa é a massa de fosfato de sódio que foi produzida nessa reação. Então, está aí a nossa primeira questão de cálculo estequiométrico, uma questão já bem interessante, que nós relacionamos as massas dos reagentes e as massas dos produtos com o volume de CO2 produzido na CNTP. Podemos relacionar quaisquer grandezas num cálculo estequiométrico. Essa é a nossa metodologia de resolução. Voltamos já para resolver a questão seguinte, continuando essas questões de casos gerais, para depois, na segunda parte, nós entrarmos nos casos especiais. Voltamos já.